Renato Dalicani chegando para trazer mais detalhes. Acho que o tema, TT, e até o tema da nossa enquete, né, se o Atlético foi prejudicado ou não pela arbitragem do Anderson Daronco, é esse. A arbitragem foi muito questionada de ambos os lados, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nos programas esportivos lá do Rio de Janeiro, se questiona muito o lance do pênalti que foi marcado pro Atlético em boa jogada do Julimar e o toque na mão do Davi Luiz dentro da grande área. Mas quem melhor pra gente ouvir do que a reclamação, né? O pronunciamento oficial de André Mazzuco, membro da diretoria do Atlético, sobre essa arbitragem, este jogo ruim do Anderson Daronco na Arena da Baixada. Ele fala, a gente ouve na íntegra o pronunciamento do André Mazzuco. O Christian foi o único jogador ou membro do campo do Atlético a parar para falar ontem também. Ele também foi perguntado e projeta o que foi essa arbitragem do Anderson Daronco. Vamos ouvir primeiro o pronunciamento do Mazzuco, depois as palavras mais curtas do Christian sobre a arbitragem na partida de ontem. E mais uma vez, infelizmente, lamentar sobre o que a gente volta a presenciar aqui na Arena. Uma arbitragem que já tem um histórico, inclusive com jogos do Atlético contra o Flamengo, que já tivemos problemas no passado, que voltam a se repetir. Dizer que é inadmissível a forma que foi conduzido o final da partida, né? Depois o pênalti dá 7 minutos, depois 1 minuto a mais sem qualquer motivo, e depois não finalizar a partida quando a bola vai para a linha de fundo com 53 minutos. Então a sensação que a gente tem é que o jogo só acabaria quando o adversário empatasse. Essa é a grande sensação que nós temos. Então a gente lamenta profundamente, já que várias e várias vezes os clubes, infelizmente, têm que vir a público externar o nosso problema que nós temos com a arbitragem brasileira. A gente não quer fazer isso, deixo bem claro. A gente quer que as coisas se resolvam, mas a gente está aqui mais uma vez sendo repetitivo numa cobrança que as coisas melhorem, porque o que a gente viu hoje é inadmissível, um desrespeito à nossa torcida, ao nosso clube, que aconteceu. E para encerrar, fica só um questionamento. Num jogo tão importante como esse, que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, a CBF escala um árbitro que está suspenso pela Conmebol por erros cometidos nas competições da Conmebol, e ela escala esse árbitro justamente para apitar um jogo aqui contra o Flamengo, que valia a liderança do campeonato. Então fica a pergunta, né? Qual o critério estabelecido para que isso acontecesse hoje aqui? E infelizmente a gente viu o que a gente viu, tá? Mas mais uma vez agradecendo a nossa torcida, os jogadores, nossa comissão, e encerra-se a coletiva. Obrigado. A gente não sabe os critérios da arbitragem, né? A gente não tem essas informações. Então, infelizmente, ele decidiu dar a mais. Como comentei, não consegui rever o final do jogo. Então, pelo que eu escutei, já tinha acabado o jogo e ele deixou ainda continuar. Então, igual eu falei, isso é fora do nosso alcance. A gente tem que continuar batalhando para vencer esse sistema aí e para que nos próximos jogos conseguir seguir vencendo. Palavras fortes de André Mazzuco e também do Christian sobre a arbitragem na partida de ontem. O Mazzuco fala que já tem essa arbitragem do Anderson Daronco, já tem um histórico contra o Atlético em partidas que o Furacão enfrenta o Flamengo, fala que é inadmissível, e a principal reclamação, como também salienta o Christian, é de que o Atlético deveria ter o jogo encerrado antes da batida do escanteio que gerou o gol do Everton Araújo para o Flamengo. Então, reclamação é forte do Atlético, a arbitragem. Não tivemos palavras nem de Cuca, nem de nenhum jogador do Atlético sobre a partida, sobre a bola rolando, né, sobre campo e bola, apenas sobre a arbitragem com o André Mazzuco e com o Christian, que parou para falar por ali. Vamos lá. O Atlético foi prejudicado pelo Daronco? Na minha visão, sim. Falamos sobre isso para quem estava no YouTube no intervalo. Foi prejudicado pelo Daronco pelas decisões em campo. O VAR corrige o gol do Gabigol, apesar que o árbitro auxiliar, o Michael Stanislau, deu impedimento, mesmo que muito tardiamente. 1 minuto quase depois do gol, o Gabigol já tinha comemorado, o Flamengo já tinha feito uma baita festa, e aí o árbitro decide dar o impedimento e depois o VAR clarissimamente ia anular, num lance inclusive que a Flá TT, né, o pessoal nas redes sociais do Flamengo, está questionando onde foi marcada a linha do último defensor, porque foi marcada no penúltimo defensor, que era o Madison, e não no Thiago Heleno. Ao contrário, no Thiago Heleno e não no Madison, que estava um pouquinho atrás. Porque o Madison era o último defensor, o Léo Link está na frente do lance. Lógico que o goleiro não vai contar. Então tem que contar um defensor para trás e marcar no penúltimo defensor. E a falta de conhecimento é absurda de ter dado tanta discussão esse lance. Não é só no Twitter, porque o impedimento é claríssimo. E não é só no Twitter. Programa esportivo, e não é só tem no Twitter. jornalista e não é só falando no aqui, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. E então, assim, a grande reclamação um lá, desconhecimento da regra que é absurdo.
Mas diga lá, Vincenzo. Não, o grande reclamação também é lá de alguns jornalistas também que cobrem o Flamengo e de torcedores do Flamengo é no pênalti, né? Falam que o pênalti não foi pênalti. Que pelo o amor Davi de Deus. Luiz- pênalti. Pelo amor de Deus. Bola em direção ao gol, braço aberto do Davi Luiz. O que Foi se fala é muito que foi um pênalti. movimento natural. Esse é o, do não, Davi esse é o pênalti claro. Bola na Esse mão. inclusive, na hora que se coloca a regra do pênalti lá, do bola em direção ao gol, de movimento antinatural, de ampliar espaço e tudo mais, pode colocar um vídeo desse lance. Porque é o pênalti de manual, esse pênalti tinha que ter sido marcado no campo. E aí, assim, tem a discussão, de fato, o tempo acaba os 53 quando a bola sai pela linha de fundo, escanteio pro Flamengo. O Daronco dá 1 minuto a mais de acréscimo, não sei por quê. Ele dá 7 de acréscimo, porque tem toda a paralisação do VAR do Gabigol, mais as substituições, e não teve cera, não teve nada, mas teve um lance ou outro de atendimento rapidamente assim, mas não teve motivo para dar um acréscimo tão grande. Ele escolhe dar 7. Teve o gol, cara. Tudo bem, teve o gol de pênalti. Que daí teve o VAR e teve o gol. E assim, Comemoração e tudo mais. bastante. Demorou Tudo pra bem, voltar tudo o bem. jogo. 7 minutos. Ele decidiu por 7. Beleza. Ele dá mais um. Vai pra Porque o 8. pênalti acontece depois de ele ter dado os acréscimos. Tudo bem. Ele dá mais um. Dá 8. E aí ele estica. Tem muito árbitro no Brasil que encerra e fica mostrando o relógio. Não, acabou o jogo, acabou o jogo. Eu concordo 100% com você na questão do bom senso. Ele poderia ter encerrado? Poderia. Mas as críticas que eu faço ao Daronco são por vários outros lances durante o jogo. E o Atlético não pode tomar 2 vezes em 2 minutos o mesmo lance. O Léo Link fez um milagre na primeira, na segunda não teve jeito. Pô, no meio da área, na linha da pequena área quase. Os 2 lances, a cabeçada do Pedro, já nos acréscimos, 2 minutos antes do gol do Flamengo, e aí a do Everton Araújo, o gol de empate. Então assim, não dá pro Atlético também jogar tudo nas costas do Daronco. Tem incompetência técnica do Atlético na marcação defensiva na bola parada do Flamengo. Porque toma o lance do Pedro e depois acaba tomando o gol no lance do Everton Araújo. Todo mundo reclamou, o Mazuco teve essa fala forte, o Pablo reclama também nas redes sociais, o Christian falou sobre isso, O Cuca é postagens. expulso, O Cuca é expulso, o Cuquinha é expulso, o Mikael foi expulso Mikael também, foi expulso. né? Na súmula deu pra ver que o Mikael foi Inclusive, expulso. Provavelmente vai estar todo mundo punido. Paulo mais pra Miranda frente. tá na É, súmula. Paulo Miranda É. e o André Mazuco xingaram o Anderson Daronco Sim. depois da partida no túnel dos vestiários dele também. Tá registrado na súmula. Vou até pegar exatamente as palavras que Boa. Não dá pra falar tudo, né? Logicamente. A questão do Daronco está suspenso pela Comebol. O Daronco não pode apitar partidas sul-americanas, mas tem vários árbitros aqui do Brasil que não são árbitros de Comebol que apitam partidas do Campeonato Brasileiro. Uma coisa não proíbe a outra. O fato do Daronco estar suspenso pela Comebol poderia ser a CBF olhar com um olhar mais clínico e tirar Daronco de grandes jogos desse tamanho. Atlético e Flamengo poderia valer a liderança do Campeonato Brasileiro ontem. Se o Flamengo ganha, se o Atlético ganhasse, acho que ficava atrás do Botafogo ainda no saldo. É. Não seria o líder Mas do campeonato, com o mesmo número de pontos. mas com o mesmo número de pontos. Então dá pra ter um cuidado um pouco maior com o produto? É óbvio que dá. A CBF tem esse cuidado? Não tem. O Daronco é um árbitro polêmico. Teve o lance do Diego Alves em 2009 na Copa do Brasil, que o Atlético reclama até hoje contra o Flamengo. E teve o recuo ontem do Davi Luiz pro Rossi no primeiro tempo. Um recuo claro. O Rossi pega a bola com a mão e o Daronco segue o jogo, deixa seguir. É um árbitro que tem decisões que ele acha que ele é bambambam, porque ele é grandão, tudo mais, que ele se acha muito melhor árbitro do que ele é, e ele nos últimos 2 anos tem sido um árbitro polêmico e com decisões fracas, decisões que você olha e fala, como é que o cara não consegue dar isso no campo? Então, o Daronco tem no nome, mas ele é um dos piores árbitros que nós temos aqui no Brasil. Pra Isso tem que embarcar ser dito. nesse seu comentário, comentários do Cuca, do Cuquinha e do Mikael dentro do campo de jogo em que eles foram expulsos. O Daronco relata na súmula. O Cuca falou pra ele, você é fraco, o jogo já acabou, você tem que fazer uma reciclagem. Depois que o Cuca foi expulso, ele entrou dentro do gramado e falou pro Daronco o seguinte, você quer ser a estrela do jogo. O Cuquinha E depois... é verdade, ele sempre quer ser a estrela do jogo. Isso também é verdade. O Cuquinha depois fala o seguinte pro Daronco, vocês são ladrões, tudo contra a gente, você é fraco, horrível. E aí o Mikael também é expulso dentro do gramado, depois da partida acabar, e fala Daronco, seu ladrão, e aí ele xinga o Daronco, né, aspas aí do Mikael, e depois, aí ele... Seu filho da mãe, né? Seu filho da mãe, Seu filho da pode mãe, ser. ladrão. Isso, exatamente. Filho e aí da depois truta. o Daronco relata na súmula que o Paulo Miranda, diretor esportivo do Atlético, no túnel dos vestiários, fala, você é ladrão, seu safado. Xinga o Daronco e fala, vai fazer reciclagem. E aí o André Mazuco talvez tenha sido mais polido aí dos xingamentos, ele fala, você é um Bananão. babaca, seu vagabundo, safado. Esse é o mais polido.
provavelmente foi o mais polido aí das reclamações do Atlético. Achei que tinha metido um bananão. Você é um bananão. É importante, o Dalk, rapidamente, antes de passar para você, eu podia apurar algumas situações sobre isso. Provavelmente vai ser pedido uma suspensão cautelar dos dirigentes nesse momento. Ainda nada aconteceu nesses termos. Provavelmente vai acontecer isso e os dirigentes devem ser suspensos. Aí cabe ao STJD propor punições a Cuca, Cuquinha, Mikael e quem foi expulso dentro do gramado, ali também esportivamente, para que peguem um gancho maior ou não. Outra coisa que provavelmente vai acontecer: mais uma tendência de que o Atlético oficialize sim uma representação na CBF para reclamar. Não tô cravando aqui que isso vai acontecer, mas a grande tendência é que o Atlético sim coloque essa representação oficialmente na CBF contra a arbitragem do Anderson Daronco. Tem gente falando aqui que a gente tem que estudar a regra. Eu não entendi qual que é o ponto de estudar a regra. De qual lance que vocês estão falando? De qual lance? Que não foi pênalti, que é chororô. Eu tô vendo aqui alguns comentários. Mas, assim, eu votei não na enquete porque eu não acho que o gol que o Flamengo tenha feito tenha sido prejudicado pelo Daronco. Né? Pra mim, bater aquele escanteio que sai aos 52 e 57 é normal. Deveria bater. O que não dá é o zaga do Atlético aceitar toda a cabeçada que vem. Como aconteceu 2 minutos antes com um milagre absurdo do Léo Link na cabeçada do Pedro. Né? O Atlético não pode ter 2 escanteios seguidos e deixar o atacante do outro time cabecear. Né? Nesse caso, Everton Felipe, que é Everton volante. Araújo. Everton Araújo, perdão. Everton Felipe... É o do joelho. Esse não tá mais. Então, assim... Pô, ele vem sozinho. Né? E ataca a bola e consegue fazer o gol, assim, sabe? Eu achei que nesse caso, não. Concordo com tudo que vocês falaram. Acho que o Daronco, ele é um cara que ia aparecer muito, ele já foi muito bom árbitro, ele já foi muito bem cotado, inclusive, já foi FIFA, né? Já apitou grandes competições, só que parece que ele chegou num ponto que ele quer realmente aparecer. Mas eu não acho que ele tenha tido influência direta pelo resultado. Claro, ele deveria ter marcado em campo o pênalti pro Atlético? Óbvio. É óbvio que sim. Mas se não viu, o VAR tá ali pra isso. É o mínimo. A atuação da Daiane também, né? A Daiane Muniz é uma das melhores árbitras de vídeo do Brasil. Muito boa. Tá? Ela é excelente. Ela, inclusive aquela vez lá Jefferson corrigiu um erro. Tem que ser cumprido os minutos que ele estabeleceu, os minutos mínimos que ele estabeleceu, que foi 7. Sim, só que ele deu mais um depois. 8. Então deu 8. E cumpriu os 8. Então assim, ele cumpriu. Um o que depois. ele não pode é, por exemplo, antes de sair o escanteio, ele encerrar o jogo. Sim. Porque não teria dado os 8 minutos. O 53 bate no relógio na hora que a bola sai para escanteio. Aí o Luiz Araújo corre, faz a cobrança e o Everton Araújo faz o gol com 53 e 15, 53 e 20. A questão é a padronização. Eu concordo 100% com o Dalco na questão do bom senso. Saiu o escanteio, vou deixar cobrar no escanteio, acabou o lance de perigo do escanteio, eu vou acabar o jogo. Simples assim. Poderia ser uma coisa clara feita pela comissão de arbitragem e a gente ter isso como definição. Porque você privilegia o espetáculo, privilegia a chance de gol, privilegia o que está acontecendo em campo. Ah, porque passou 15 segundos. Pô, por causa de 15 segundos vai mudar? Mudou o destino do jogo, mas é um erro. Agora, o que não dá é pra vir em outro jogo e o árbitro olhar no relógio, não, acabou, não vai bater escanteio porque acabou o jogo aqui, acabou o tempo. Então, mas aí que tá. E aí você não tem a padronização, você não tem o bom senso. Se tá 1-1 e nesse quesito, ou 0-0 mesmo, tem um escanteio pro Atlético e não deixa cobrar. Encerra o jogo, todo mundo que tá aqui falando que não podia cobrar e não sei o quê, estaria dando pau no Daronco porque ele encerrou o jogo com 53 e tinha um escanteio a favor do Atlético. Sim. Entendeu? Então, assim, natural que o torcedor defende o dele. Vai ver o dele. Né? Ele quer que o Atlético ganhe. Todo mundo aqui queria que o Atlético ganhasse, que chegaria na liderança de novo do Campeonato Brasileiro. Sim. Isso é natural. A gente, teve gente falando ali, o Dalco nunca vai falar que o Atlético tá certo. Que isso, cara? Como não? Tá louco? Eu geralmente falo que o Atlético tá certo em tudo que acontece. Só que o ponto, pra mim, é honestidade nesse caso. Sim. Eu acho que é bom senso você deixar aquele escanteio ser batido. E eu concordo com você. E me incomoda quando essas coisas acontecem e não deixam a batida acontecer. Me incomoda. Tanto que eu citei. Pra qualquer time. Todos os erros que o Daronco teve contra o Atlético no jogo. Coisas que ele devia ter marcado, inclusive o recuo escandaloso no primeiro tempo.
O pênalti do Davi Luiz foi escandaloso também no segundo tempo. No segundo tempo, sim, já perto dos acréscimos. E a questão do Bolsonaro, eu concordo com o Dalk. Eu pergunto por que ele deu mais um minuto, sendo que o pênalti sai aos 42, tudo bem, a batida já é nos acréscimos. Sim. Ele tem a comemoração, beleza, tudo mais. Agora, ele já tinha dado 7. Precisava dar mais um? Normalmente a gente não vê isso. Inclusive nos jogos da Comebol, que o Atlético tem a cera do Danúbio e do Esportivo Ameliano e os caras dando 3 minutos, 5 minutos no segundo tempo, que é vergonhoso também. Agora, colocar a conta dos 2 pontos perdidos nas costas do Daronco é muito grave. Então, esse porque isso não aconteceu. O Atlético sofreu o mesmo lance 2 vezes e tomou o gol por incompetência técnica. A culpa do empate tá na defesa do Atlético. Claro. E assim, a gente nem falou, depois talvez a gente fale mais um pouquinho, mas escolhas do Cuca, de escalar Felipinho, com mais Eric, mais Fernandinho, mais Christian. O Atlético quase não conseguiu atacar no primeiro tempo. Se não fosse Madison e Nicão pela direita, não tinha jogo, porque o Christian não conseguia chegar na ponta esquerda para ajudar, porque o Christian estava marcando o Wesley individualmente, perseguindo o lateral do Flamengo todas as vezes que ele passava. Felipinho não jogou porque ficou marcando o Lohan individualmente. E teve mais uma marcação individual ainda, que foi do Eric no Gerson. E aí, claro, tinha Kaique Rocha no Pedro com o Thiago Heleno na sobra. Então o Cuca fez uma marcação individual. No segundo tempo ele abre o time, coloca o Coelho, o Atlético evolui, melhora no campo, consegue ter mais volume. Mesmo assim, na chance, se você pegar o cômputo geral, o Atlético não merecia vencer o jogo, pelo que foi o jogo, pelas chances criadas. O Lohan perde 2 chances no segundo tempo, cara a cara com o Léo Link, que ele finaliza uma pra fora e outra finaliza fraco na mão do goleiro. O Flamengo teve mais chances. O placar de 1-1 é até justo pelo que foi o jogo. Agora, pelo que aconteceu nos acréscimos e tudo mais, por esticar o jogo, por ter tomado o gol já com o relógio já terminado, em tese, por tudo que... Em tese não, na prática, né? Por tudo que o Daronco deu de acréscimo, é preocupante sim. Só que é muito mais demérito do Atlético do que culpa do árbitro, me desculpem. E até o que falaram aqui, o Jefferson que tinha falado a questão de estudem arbitragem, estudem as regras e tal, a gente estava comentando com o Mate aqui antes, né? O árbitro ele não pode encerrar antes do acréscimo, não. Mas depois ele pode encerrar a hora que ele quiser. Ele só não pode encerrar se tem um pênalti para ser batido, né? O único momento que a regra não permite que ele encerre. Exatamente. E ele pode deixar o jogo acontecer por mais 20, 30, 40 segundos se ele quiser. Né? Se ele vê necessidade. Talvez ele não vai erguer a placa de 2 minutos a mais, porque ele acha que 1 minuto e 20, 1 minuto e meio é o máximo que ele precisa. Entendeu? Então, assim, deixar passar 20, 30 segundos não é um problema para a regra. O que é problema para a regra é ele encerrar antes. Deu 8, encerra com 52 e 30. Não pode. Se ele deu 8, ele precisa esperar passar os 53. Né? 53 e 20, como foi o gol, não é um problema para a regra. Né? É óbvio que o time que foi, entre aspas, prejudicado por levar um gol depois do tempo, vai reclamar. Se fosse ao contrário, o Flamengo também estaria reclamando. Já passou esses xingamentos todos que a gente viu dos dirigentes do Atlético, de jogador do Atlético, teriam acontecido no túnel por parte dos dirigentes do Flamengo, por parte do banco de reservas do Flamengo. Então, assim, eu acho que é normal. Né? Então, assim, o Daronco tá mal? Tá. E tem um ponto que o Gustavo Bandeira falou e é verdade. O pênalti sai aos 42, aí o jogo segue, vai pro VAR, o Daronco vai olhar e o pênalti é batido, tem a comemoração aos 48. E a placa sobe de mais 7, já tem quase 50 no relógio. Não, cara, a placa sobe durante a comemoração do gol do Atlético. Tem quase 50 no relógio, porque o gol sai aos 48. E aí tem a comemoração e aí sobe a placa de 7. Durante a comemoração. Tanto que quando o Linhares fala do acréscimo, que ele deu mais 7, a gente já tá com quase 50, ele fala que a gente vai ter mais 7. Não, na verdade vai ter mais 2, porque já teve 5. E aí sobe a placa de novo 1 minuto depois com mais 1. Então não dá pra colocar na conta do comemoração do gol. Só que desses 3 até levantar a placa, foi um pênalti batido e uma comemoração. Sim, mas não dá pra colocar na conta, porque ele dá o acréscimo depois do pênalti. O mais 1 é porque o Fabrício Bruno e o Zapelli tem um entreveiro ali na área, e também tem um lance que o Pablo chuta a bola pra cima, toma um cartão amarelo, e nesse lance o Daronco olha e fala, mais 1. Ele dá mais 1 minuto, é verdade. Foi isso mesmo. Não é na conta da comemoração, entendeu? Sim. É na conta do que aconteceu durante o acréscimo. O Atlético fez cera, e tá certo. Fez em 2 lances. Teve a do Zapelli, que ele chuta a bola do tiro de meta, o Fabrício Bruno agride ele. O Zapelli tinha que ter tomado amarelo e o Fabrício Bruno tinha que ter sido expulso. O Fabrício Bruno empurra o Zapelli pelas costas, dá um tranco no Zapelli pelas costas. É agressão,
tem que ser expulso. E o Pablo dá um bico na bola numa falta, também tomou amarelo por conta disso. Ele define mais um, o gol sai aos 53:20. É culpa do Daronco? Começa falando do Furacão, que empatou em 1-1. Os 2 gols da partida saíram nos acréscimos. Vincenzo